Cacilda Becker foi a atriz que profissionalizou o teatro brasileiro. Antes de Cacilda, tiveram grandes atrizes, né? A Dulcina, a própria Bibi Ferreira, que já quando a Cacilda começou, a Bibi Ferreira já era uma grande estrela. Dercy Gonçalves, só para citar algumas, claro, né? Mas a Cacilda, ela trouxe o sentido da profissionalização quando ainda não se falava muito disso. Ela foi a primeira atriz a exigir ser registrada como atriz, porque por incrível que pareça, não faz muito tempo que as atrizes não tinham direito a ser registradas, não tinham carteira de trabalho. A Cacilda Becker exigiu que isso se transformasse num direito social, de cidadania. Ela trouxe esse sentido para a profissão. Ela foi presidente do Sindicato dos Atores, ela tinha um sentido muito grande da relação com o público, ela foi das primeiras a saber usar a publicidade, ela tinha uma pesquisa de teatro incansável, ela trabalhou e apoiou os atores que foram perseguidos durante a ditadura militar, ela foi líder da classe durante muitos anos, ela dizia: todos os teatros são meus teatros. Ou seja, ela trazia essa realidade de que é importante a nossa união, e ela não tinha nenhum pudor de se colocar como uma estrela, quando isso ainda não era visto como é agora. Quer dizer, ela estudava, pesquisava, era incansável no seu trabalho como atriz e ao mesmo tempo tinha um sentido da exposição pública, onde naquela época as pessoas ainda tinham um certo pudor em unir essas duas coisas, o trabalho, né, o mergulho na profissão e a forma como isso seria visto, lidar com a fotografia, onde o Fred Kliman entra. Não tinha internet na época, né, gente? Não tinha, nem a televisão estava começando ainda, o cinema no Brasil estava começando também, a Cacilda chegou a fazer Floradas na Serra, que é um filme maravilhoso. Enfim, a Cacilda, nós devemos muito da nossa profissão. Eu tenho o maior orgulho de ter feito a personagem de Cacilda Becker e ter vivenciado algumas das personagens que ela fez na peça do Zé Celso. Foi uma peça que me trouxe um sentido muito grande, assim, de carreira e do sentido profissional. A Cacilda exigia contrato, ela falava de todas as questões relacionadas à profissão de uma forma que ninguém falava na época. É dela uma frase que diz: não me peçam de graça a única coisa que eu tenho para vender, o teatro é a minha profissão. Ela foi a primeira a ter a coragem de dizer isso, ou seja, de falar do sentido financeiro, do sentido da sobrevivência, do sentido de que tem de se ter direitos, horários, e é importante a relação com a produção, o sentido profissional mesmo, né? Porque ainda hoje é difícil, acreditem, mas ainda hoje é muito difícil, inclusive eu mesma passei por isso no começo da minha carreira. Foi muito difícil começar a falar da profissão, a falar dos direitos, a falar de dinheiro, a falar da parte prática da vida, né? Então eu falo isso, inclusive para as pessoas que estão começando, que estão aqui me assistindo, que é importante trazer, não se deve ter pudor nenhum, porque o teatro é uma profissão. Claro que o teatro faz bem para todos, o teatro é uma terapia, o teatro é uma diversão, o teatro é um passatempo, o teatro é uma beleza, é um ponto de encontro, mas o teatro, antes de tudo, para nós é uma profissão. Então, salve Cacilda Becker.